Tudo. O que é filosofia? O que é filosofia? Sabedoria? Não sei. Para mim, filosofia é estudo de sentidos da vida. É um trabalho mental sobre o que você... sobre como sua razão e seus sentimentos se desenvolvem. É justamente isso, é o que é. A filosofia é a compreensão do ser, do acreditar. A filosofia é justamente o acreditar. Ela busca esses enigmas do acreditar, do desacreditar. A filosofia é a proposta que você se faz. Para mim, pensamentos desses filósofos aí, muito interessante, eu acho. Só que tem alguns aí que eu não entendo nenhum, nada. E para mim, filosofia é o estudo da vida. O que é filosofia? O que eu posso falar? Filosofia, para mim, é exatamente o oposto da matemática. Eu, como professor de matemática, eu entendo a filosofia como algo que questiona tudo, mas não chega a lugar nenhum. Ao passo que a matemática não questiona e explica e dá solução para os problemas. A filosofia questiona a existência, a falta de existência, mas não tem a solução. Para mim, pessoalmente, filosofia é a arte de pensar diferente a respeito de sociedade, a respeito de vida cotidiana, a respeito do viver em si. Filosofia, para mim, é o cara que enxerga muito além do que, vamos colocar dessa forma, que qualquer outro ser humano consegue enxergar. Um cara com uma perspectiva diferente, uma colocação diferente a respeito do que é viver. Isso é filosofia para mim. Dá pra ajudar, não? Que os filósofos tinham suas teorias. Bom, filosofia, eu acho que é um ramo da ciência que estuda as ideias e o conhecimento, não sei. O que é filosofia? Ixi! Vou fazer isso não! A filosofia, eu acho que é como as pessoas tratam as outras pessoas sobre o que é certo, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Eu acho que como filosofia as pessoas podem achar perguntas importantes e também às vezes as respostas importantes sobre a vida e sobre todo mundo. Caraca. Filosofia é a vida. Como assim a vida? É a vida. A vida é uma filosofia. Filosofia é vida. O que é o cinema? Cinema é fazer filme. Cinema é, para mim, a sétima arte significa uma fuga do ser humano para a fantasia. Diante da dura realidade que o ser humano tem, o cinema é um bom pretexto para a pessoa sentir a sua fantasia, sentir o que ele poderia ser que não pode ser, o que ele tinha vontade de ser e não pode ser. É um entretenimento, é uma coisa para tornar a alma da pessoa, a vida da pessoa,
um pouco mais leve. O cinema é uma arte onde tem uma vídeo e sono e que conta uma história. O cinema é uma parte da arte, o que é uma parte da arte, uma fonte de informação artística. Cinema é... Pode falar inglês, depois a gente coloca a legenda aí embaixo. You can speak English for translation. Good actors, good storyline, a lot of action, I think it's also important, and some hot girls. Cinema é arte. É uma arte muito bonita. Acho que cinema é tipo de arte, mas depende. Acho que às vezes nós temos filmes de comedy. Acho que isso é só para só engraçado, mas às vezes nós temos filmes que depois você assistiu esse filme, você aprende algumas. Eu acho que esses filmes são os melhores, porque eu acho que se eu vou fazer um filme, eu também tenho que fazer alguma coisa com esse filme que as pessoas também aprender quando eles assistiram o filme. Também uma arte. Uma arte se expressar através de cenas elaboradas com o fim de nos trazer algo, nos trazer uma mensagem atrás daquilo. Cinema é uma arte de mostrar, por mais que de uma forma meio que antagônica, mas uma realidade talvez vivida por nós. Cinema, onde você pode ver filmes, cultura, cinema, um lugar pra você assistir filme. É uma arte que expressa através do corpo, né, dos artistas. Eles usam o corpo dele e a fala para passar a ideia que eles querem e acaba atingindo o público. Desperta alguma emoção, dependendo do filme, né? Se for Que tipo de filme que você gosta? Eu gosto de suspense. Por quê? Por quê? Porque dá aquele gostinho de quero mais, eu quero saber o porquê, cadê o final, o que acontece. Que o cinema me faz sentir. Sim, emoção depende do filme, depende de que tipo de história. Depende muito. Que a morte é você perder tudo que seus objetivos, é algo que você ter cumprido, morte, perder tudo, noção de tudo. A morte pra mim é fim de tudo. Tipo, morri, eu não acredito em vida após a morte. E é isso. A morte te causa estranheza ou é uma coisa natural? Eu não diria estranheza, mas é uma coisa natural, mas a gente tinha um certo medo, né? Porque a gente acha que tem tanto pra viver ainda, então morrer é uma coisa tão... O que aconteceria se você morresse hoje? Se eu morresse hoje, iria ficar muitas coisas para trás, coisas que eu queria fazer. E que, né, se eu morrer não vai ter como. Sonhos deixados para trás. A morte, eu posso falar como... Aliás, eu gostaria de falar da morte como um cristão que sou. Para mim, a morte é uma passagem para a verdadeira vida. A morte é a fim da vida. Se eu perdi alguém próximo, sim, já perdi. Não poucos, mas já perdi sim e não gostei. O que aconteceria se eu morresse hoje? Não tenho a mínima ideia. Se eu morresse hoje, eu ia morrer muito contrariada. Porque eu não fiz nada da minha vida ainda. Nada, nada, nada. Eu tenho muita coisa ainda para fazer. Se eu morrer hoje, vou ser uma defunta muito contrariada. A morte. Uma fase complexa
em uma fase incompreendida da vida. O que é a morte? A morte para mim é o curso natural da vida, onde todos chegaremos ao fim. Morte é um processo inevitável de qualquer ser humano, qualquer pessoa que se diga ser humano, qualquer ser vivente, irá passar por ela inevitavelmente. É o fim. A morte é o fim. Se eu morresse hoje, o que aconteceria? Talvez não tenha eu o medo de morrer, talvez, mas eu tenho medo de algumas pessoas sofrerem por isso, né? O que aconteceria hoje se eu morrer? Talvez morreria algumas coisas, ou todas as coisas, com meus projetos, sonhos, não legado, conhecimento, morria tudo em mim, o que deixaria somente legado, o que eu representei para alguém e para algumas pessoas. A morte é a única certeza da vida. Morte é o fim. É o fim da vida. O que eu senti é no primeiro momento um desespero. Depois eu vi que a pessoa que morreu está descansando, está melhor do que aqui na Terra. Sim, não tive percas. Se alguém me fez sentir essa tristeza, foi de outra, e não de pessoas que conviveram comigo no sentido de família. Nunca tive perca assim, mas tive perca de pessoas que nós esperávamos que ela se recuperasse de uma determinada doença e essa pessoa chegou a falecer, mas deixou um legado. Esse legado foi a força de vontade, porque enquanto todos em sua volta sofria por aquela situação e ela apenas com 12 anos de idade, ela dizia assim: não se preocupa, eu vou vencer isso, não se preocupa, está doendo, mas eu vou vencer. Essa criança, ela me deixou um legado de superação, de entendimento de vida, de aceitação, embora a situação ela fosse definitiva, que foi o caso da morte. What is death? Death for me is a place where you cannot interact with people, but you're still there because you never leave somebody until they're out of your mind and heart. Eutanásia? Se a pessoa quer, né? Então, nada contra, né? Eutanásia, pra mim, eu acho justo. Acho bem justo, porque você tá lá sofrendo, você devia ter a opção, se você quer viver, continuar naquela vida, ou se você quer abandonar. E pra mim, eu aprovo a eutanásia. A pessoa quer eutanásia, a pessoa quiser, nada contra, não. Eu acho que a eutanásia pode ser uma boa coisa, porque ajuda pessoas que precisam, mas só que tem que ter cuidado, porque talvez a pessoa que precisa, ela não quer, e a família quer que ela use a eutanasia. Então, se precisa de sistemas para proteger as pessoas. Gente, eu não lembro que eutanásia. Peraí, tem como parar? I think it's okay, but you can only do it if there is no solution for you. If you have a disease and it's very painful, and then you can choose for it. But otherwise, I say it's not good. O que a menina escolhe? Eu acho interessante. Eu sou a favor, porque eu acho que a pessoa tem que ter controle sobre as suas próprias decisões, sem interferência de outras. Ela tem que ter o seu posicionamento. Sim, eu estaria por eutanásia, com certeza. Acho que o sofrimento é a pior coisa. Como eu falei, ficar numa cama não é vida, já está morto, mas sem poder viver. Depende do caso. Em certas situações, quando a pessoa está vegetando e já é uma certeza para sempre, então acho que a eutanásia seria uma solução viável. Eu acho um pouco complicada a questão da eutanásia,
Porque geralmente as pessoas, quando chega a esse ponto de eutanásia, ele não está em condições de decidir. Então quem decide, quem geralmente é chamado a decidir sobre a eutanásia, são outras pessoas e não a própria pessoa que estaria sendo submetida a isso. Mas se fosse para mim, eu não teria nenhum problema de aceitar. Eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo tem que escolher sozinho, tem que pensar sobre isso, tem que pensar pouco mais tempo, porque é importante, mas para mim, eu não quero viver só com machines. Se eu vou ficar no hospital e só viver com isso, eu queria que eles desligam as machines, porque eu acho que isso não é vida. Como princípio cristão, o que eu penso da eutanásia eu fico com meus princípios cristãos. E os meus princípios cristãos, cristão diz que quem tira e quem dá a vida é Deus, independente de estar vegetando ou não. Quem tem direito de fazer isso é somente Deus. Aborto, aí já é errado. Que aborto, o que eu acho sobre o aborto, matar um feto, já está uma vida, matar uma vida, matar a alma. Bom, eu não diria totalmente a favor, mas eu sou mais a favor do que contra, porque eu acho que a proibição do aborto acaba fazendo com que existem essas crianças que vão para orfanato, que acabam vendendo droga, que vivem em situações precárias, sendo que se a mãe dessa pessoa tivesse abortado ela, talvez ela não estaria nessa situação. Aí o aborto, não sou a favor, e por causa que se você é a favor do aborto, você está sendo a favor de matar um filho seu. Ou seja, na hora de você fazer esse filho, quer dizer, na hora de você ter a relação sexual, você já tinha que estar em mente que você estaria correndo risco de fazer o filho. Você tinha que ter a responsabilidade de evitar ou usar preservativos. Mesmo que não tenha consciência, mas já é errado. O que você acha sobre o aborto? O aborto, para mim, eu acho um assassinato. Poderia ter maneiras de evitar a situação de chegar no aborto, né? Poderia ter métodos contraceptivos que poderia evitar a gravidez para não chegar a esse ponto de aborto. Porque depois que a vida gera, aí para mim já é um assassinato. Você está grávida, você hoje, agora, você faria um aborto? Hoje, agora não. Eu não faria um aborto nessa idade, porque eu acho que eu tenho a responsabilidade o suficiente. Eu acho que eu tenho formas de criar o bebê. Então, não. Hoje não. Eu acho que seria muita irresponsabilidade minha. Porque eu tenho ciência de que eu dou conta de cuidar da criança, mas uma mãe que não tem ciência, eu acho que ela não deve prosseguir, porque ela vai acabar fazendo com que a criança dela viva em situações totalmente inadequadas. Mas quais seriam as consequências na sua vida se você se descobrisse grávida hoje? Bom, se eu me descobrisse grávida hoje, eu acho que mudaria totalmente minha vida. Eu deixaria de lado meus sonhos, eu deixaria de lado a vida que eu teria. Como posso falar? Eu não poderia mais correr atrás dos meus sonhos, porque era um outro ser, era outra vida, eu tenho que cuidar dele, né? Então eu ia deixar todo o meu sonho de lado, toda a minha vida de lado, na verdade. O que você acha sobre o aborto? Um crime muito brutal. I think it's not good because if you have a life in you, then you need to make sure it has a good life, and you cannot kill somebody, even if they cannot think or they're actually not there. You still have to make sure they will grow up. You can also give the baby away for adoption, but I think not it's good thing abortion. O que você acha sobre o aborto? Eu sou a favor também, porque
como a gente já havia discutido antes, eu acho assim que a mulher tem sim que ter controle do seu corpo, sem que haja interferência de religião ou esse senso comum social, esse senso comum das pessoas. Porque a mulher, ela é dona do seu corpo e ela tem sim o direito de abortar uma criança se ela não quiser ter. E é isso. Se você descobrisse que uma menina está grávida de você hoje, o que você faria? Não sei. Eu e meu mundo ia cair. Não sabe o quê? Não sei se eu descobrisse hoje que uma menina tá grávida de mim, meu mundo ia desabar, eu não ia saber pra onde eu ia ficar sem chão. Não sou um especialista tal na área de biológica, mas entendo que a vida começa na concepção. E por se começar na concepção, o ser humano não é um ser humano depois de 1, 2 meses. O ser humano é um ser humano a partir da fecundação. Então, o que eu acho do aborto não é simplesmente uma questão de saúde pública. E não é saúde pública, na verdade. O aborto é um assassinato de pessoas. O que você acha sobre o aborto? Acho que a mesma história da eutanásia, depende da situação. Acho que a pessoa tem que ter o direito de escolher, desde que seja num período não considerado como uma morte. Se todas as mulheres que cometem aborto deveriam ir para a cadeia, sim. Se eu for diferente a minha resposta, eu serei incoerente com a questão anterior. Se eu classifiquei como crime, então concordo sim, que todas que cometem isso conscientemente, porque tem pessoas que não respondem por si, mas pessoas que conscientemente cometem isso, sim, acredito que deve pagar pelo seu crime na cadeia. Se para você a morte é a interrupção dos objetivos, no caso você falou, se você descobrisse grávida hoje, também você estaria interrompendo os seus objetivos. Seria a mesma coisa? Teria uma outra olhar? Não, acho que seria um outro olhar, porque a morte eu não teria opção de voltar atrás. Agora, se eu tiver um filho, eu posso cuidar dele e com o passar do tempo, quando ele já estiver maior, eu vou poder voltar, né? Eu vou ter uma outra chance, vamos dizer assim, para fazer o que eu quero fazer hoje, que é estudar e ter uma profissão. Isso eu posso fazer, apesar de ter que deixar de lado, eu vou poder fazer depois. Se toda mulher que comete aborto hoje em dia se deve ir pra cadeia, eu acho que sim. Ela tirou uma vida. Difícil. Acho que isso é também uma pergunta que as mulheres têm que poder escolher e não o governo. Acho que nós não podemos fazer uma regra que nenhuma pessoa pode fazer isso, mas é um pouco mais diferente. Nós temos que fazer uma regra que as mulheres só podem fazer isso no primeiro pouco tempo. Você não pode matar o bebê depois 4 meses. Você tem que fazer uma regra, você tem que fazer essa regra com medicinas, porque eles sabem mais coisas sobre o bebê, mas eu acho que a mulher tem que escolher e não a sociedade para ela. Até que ponto a verdade vale a pena ser contada? Até que... Repete? Pergunta? Até que ponto a verdade vale a pena ser contada? Até que parte a verdade vale contada? Até que você seja pego na mentira, até que você seja... até que você... O momento certo, você tem que contar a verdade, para não prejudicar ninguém, você mesmo. Até que ponto a verdade vale a pena ser contada? Até o ponto que você começa ela. Pra mim, não sei responder.
Eu acho que tem veritas que não têm que ser contadas, mas quando trata da saúde, tem que ser sempre a verdade. A verdade, ela pode ser interrompida para privar o pior. Então, a verdade pode ser contada até um ponto em que ela não vai afetar ninguém. Se a verdade começar a ser um problema, acho que ela pode ser interrompida. A ausência de verdade não significa exatamente mentira. Só significa que não é toda a verdade. E a verdade, ela só é benéfica a mim até onde ela consegue trazer benefícios. Não preciso contar toda a verdade, eu preciso contar a verdade até onde essa verdade ela me traz benefícios. Acho que a todo custo. A verdade deve ser contada a todo custo. Até que ponto uma verdade vale a pena ser contada, até que não machuque ninguém. Ou até o fim se machucar muito. I think truth is the most important thing in life, so for me, always say the truth. No exceptions. Até que ela não te machuque? Claro, eu acho que às vezes, quando se não uma pergunta muito importante, quando, por exemplo, uma mulher pergunta eu sou gordo ou não, eu acho que nessa situação é normal que os homens mentir, mas acho que se tem perguntas importantes, acho que você tem que ser honesto. Acho que nunca é certo se você mentir, se é uma pergunta importante para a pessoa que pergunta. Bom, a verdade é sempre o melhor caminho. Mesmo que aparentemente, no momento, a verdade te pareça contraditório, prejudicial, mas você vai perceber que lá na frente, a verdade é sempre o melhor caminho. Porque quando você diz uma mentira, você precisa de dar uma outra mentira para justificar a mentira anterior. E a verdade, você fica com a consciência tranquila e aguenta as consequências que podem ser muito menos dolorosas do que a consequência da mentira. Se você tivesse que mentir hoje, para você se tornar uma pessoa mais importante no futuro, você mentiria? Mentiria. Vou ser sincero, mentiria, mas sabendo que ia ter consequências. Mentiria por quê? Repete. Ser mais importante. Eu mentiria para ser mais importante no futuro. Mentiria sim. Por causa que... Vou ser sincero, eu mentiria por causa que... Não sabendo o que eu ia ser, mesmo assim, eu sabia que eu ia ter um bom futuro. Eu ia mentir, mas sabendo que ia ter consequências. Se você tivesse que omitir uma verdade para você ter um crescimento profissional muito grande, você omitiria essa verdade? Eu acho que eu omitiria sim, porque hoje para você ter uma carreira acaba sendo isso. Por mais que você não queira, acaba que você tem que omitir alguma coisa. Então você, na verdade, não é Profissionalmente falando, não. Se eu mentiria uma verdade, se fosse para o meu próprio bem, eu não mentiria. Eu acho que não, eu não conseguiria dormir pensando nisso. O cinema ele pode ser reflexivo? Reflexivo? O cinema pode ser reflexivo? Pode. Depende do filme que você for assistir. Se for um filme que você pode pensar assim, refletir, um filme documentário, bem, agora se for um filme nada a ver, até mais ter alguns filmes, bom, dá para refletir, mas depende do jeito que você quer refletir. Cinema, para mim, causa reflexão, sim, por você estar vendo o que a pessoa está presenciando, o que ela está passando. Sim, o cinema pode causar reflexão,
pode ser sobre a política ou... É todo, pode. Pode, com certeza. Em alguns aspectos, sim. Se formos falar de classificação de filmes, umas e outras coisas, alguns trazem mais, que são vários filmes, como Soldado Ryan, como Titanic, como filmes que eu já vi demais e agora não lembro, Coração Valente, filmes que trazem sim uma reflexão e nos coloca em uma situação de nos perguntarmos se é dessa forma, onde estamos e para onde iremos. Com certeza. Se o cinema pode causar reflexão, sim. Muita. Por quê? Porque tem toda uma história por trás do filme, tem todo um processo mental, psicológico. I think so, because if in a movie there is a good storyline, you will think about your life and how you can try to always go to the same, to do the same things as they do, because you like the movie and then you will like what they do, and so you can have a better life. Sim, porque nesse semestre nós discutimos muito questões da filosofia, o que é filosofia, questões da eutanásia, aborto, e isso envolve uma reflexão, se é correto ou não, a questão de poder, sobre a questão do poder sobre o seu próprio corpo, sobre o seu pensamento, e é isso. Depende do filme. Eu acho que a maioria dos filmes que eu assisti são filmes que são engraçados. Eu não penso muito sobre esses filmes, mas às vezes eu também já assisti filmes e depois eu penso muito sobre isso, e esses filmes também me influenciam. Sim, o cinema causa reflexão e causa muito mais do que reflexão. Ele se identifica com a obra e acaba sendo até prejudicial. Então vai muito mais além do que a reflexão. Você, o cinema pensa? Pensa. Eu penso muito nos filmes que eu assisto. Igual a última vez, assisti Annabelle. Eu pensei muito naquele filme. Como fizeram as partes lá, né, dos filmes. Pra mim, o cinema pensa assim, porque até pra você contar uma história, mesmo que não seja de fatos reais, você tem que ter em mente alguma coisa, algum acontecimento. Mas você, o cinema pensa? Pensa. Porque, bom, o cinema é uma forma de, dependendo da ideia do que se tem no cinema, é uma forma de te fazer raciocinar sobre algum assunto. O cinema traz o assunto e te faz viajar dentro daquele assunto. Então, além do cinema pensar, o cinema te faz pensar. Acredito que sim. Talvez uns pensem menos, outros são mais geniais. E eu fico com uns pensamentos geniais. Cinema pensa? Yeah, if I watch a movie and it's a good movie, afterwards I think about it, yeah. Pensa. Aliás, o cinema, tudo que tem no cinema é muito bem pensado. Tantas coisas, tantos filmes como reais, como ficção, tudo é muito bem pensado e muito bem planejado. Cinema pensa sim, porque muitas vezes um filme que você assiste acaba fazendo com que você reflita a sociedade a partir daquele filme. Você começa a olhar as coisas de uma forma diferente. O cinema não, as pessoas que assistem no cinema pensam, mas o cinema não.